Olá, bênção de Deus, como você está? Eu espero que você esteja muito bem. Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal e agora nós estamos em uma série de estudo bíblico do Novo Testamento. Já iniciamos o Evangelho de Mateus, já falamos aqui sobre a introdução desse livro, o início do ministério de Jesus. Hoje nós falaremos a respeito do Sermão da Montanha. O primeiro grande discurso de Jesus. Eu acredito que nenhuma revelação vem de nós mesmos. Toda revelação procede do Espírito Santo de Deus. Então vamos começar esse momento de estudo bíblico com uma oração. Se você puder, você já pega a sua Bíblia, seu caderno, uma caneta, marca texto, para você estudar a palavra de Deus junto comigo, estudarmos juntos aquilo que o Pai tem para nos falar a respeito desse grande discurso de Jesus, que você possa ser muito edificado. Então, Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais um dia de estudo bíblico, te agradecemos pela tua palavra, pelo teu poder, a tua graça e a tua misericórdia. Nós te pedimos agora, Senhor, nos revela a tua palavra. Nos fala aquilo que o Senhor deseja, nos revela aquilo que nós precisamos ver. Nós estamos aqui não para adicionar algo à sua palavra, mas compreender a sua palavra. Que a cada dia, nossa conduta e as nossas atitudes glorifiquem a Ti, que venhamos a imitar, a perseguir os ensinamentos que o Senhor deixou para nós. Em nome de Jesus. Amém. O Sermão da Montanha se encontra nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. E aí ele inicia com as bem-aventuranças. Só que antes de chegarmos nessa parte, gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 1 e 2 vai dizer assim: Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Como já conversamos anteriormente, o Evangelho de Mateus é uma visão judaica a respeito da vida de Jesus, apresentando ele como Cristo e ele com algumas características e principalmente como o novo Moisés. Veio revelar os ensinamentos a respeito da lei e também veio para salvar os cativos. Veio tirar o povo de um jugo de pecado, assim como Moisés foi um instrumento na mão do Senhor para libertar o povo do Egito. Jesus agora é o próprio Deus, e aí ele vem libertar o seu povo do jugo e da condenação do pecado. Todas as referências bíblicas que falam sobre alguém subir ao monte, esse alguém é Moisés, no Monte Sinai. E agora essa referência também sendo feita para Jesus. O Sermão da Montanha começa com as bem-aventuranças. São 8 bem-aventuranças. Agora vamos iniciar a nossa jornada naquilo que Jesus nos ensinou. As bem-aventuranças não é sobre ter uma ou duas dessas características apresentadas, mas Jesus já inicia com as bem-aventuranças, que esse é o caráter do discípulo de Cristo. Vamos entender quais são essas bem-aventuranças, qual o fruto de viver assim e aplicar aquilo que nós compreendemos. E vamos lá, Mateus capítulo 5, versículo 3, a primeira bem-aventurança: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Confesso que durante muito tempo eu não compreendia o porquê dessa bem-aventurança. Por que os pobres em espírito, ou em algumas versões, pobres de espírito? Eu escutava muitas pessoas falando: fulano é pobre de espírito. Geralmente era uma pessoa que tinha dificuldade de compreender algo, ou tinha falta de conhecimento. Nunca vi pobre de espírito como algo bom. Só que em contrapartida, eu escutei algumas vezes de algumas pessoas cristãs que Jesus está falando a respeito dos pobres. E eu ficava pensando, esse versículo é diretamente para os pobres. Se a pessoa não for pobre, esse versículo não se aplica à vida dela. Na verdade, ser pobre em espírito ou de espírito não tem nada a ver com tudo isso que eu falei. Ser pobre de espírito é algo que é interno. A gente precisa trabalhar. Uma pessoa pobre de espírito é uma pessoa que não pensa em si mesma além do que ela é. Ela não se envaidece por aquilo que ela tem, pela profissão que ela conquistou, pelo trabalho que ela conseguiu, mas ela entende que a única coisa grande que existe na vida dela é Cristo. Além disso, não há nada. Então essa pessoa, ela não se vangloria. A grandeza do homem está em glorificar a Deus. A grandeza do homem está em conhecer a Deus. Não há nada maior do que isso. E o pobre de espírito, ele reconhece
que ele é pequeno. Ele não se menospreza e não se sente uma vítima. Ele entende que o valor dele está em Cristo, que sem Cristo não há valor. Isso não faz dele uma vítima, mas isso faz dele um pecador perdoado. Foi alcançado pela graça de Deus. Isso que deles é o reino dos céus. E aí, versículo 4 vai apresentar a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Essa era também uma bem-aventurança que eu tinha uma interpretação equivocada. Eu pensava que bem-aventurado era a pessoa que sofria, sentia muita tristeza, porque em algum momento o Senhor ia derramar um grande consolo. E não que aqui não se aplique também ao nosso sofrimento, às nossas dores. O Senhor está conosco em todo momento. Só que esse choro também tem relação com arrependimento. Quando nós conhecemos a Cristo, nós ficamos constrangidos. Quantos somos pecadores? Quantos somos falhos? Esse choro está relacionado a um choro de arrependimento. O ponto da gente se arrepender tanto da nossa vida passada, dos nossos erros, que nós apresentamos as nossas lágrimas ao Senhor como o resultado do nosso arrependimento. Claro, não somente com lágrimas, também com atitudes. Nós possamos ser bem-aventurados, abençoados, aqueles que choram, porque seremos consolados. O nosso maior consolo, Cristo e Jesus morreu pelos nossos pecados. Próxima bem-aventurança, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A atitude da mansidão não é algo fácil de ser alcançado. É algo que nós precisamos trabalhar diariamente na nossa vida com Cristo. Mansidão nos leva para um lugar de descanso. Confiar na autoridade de Deus acima dos nossos pensamentos, acima daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente está vendo. Ser manso, confiar plenamente em Deus. Quando Moisés ensinava ao povo, no tempo da lei, a frase de herdar a terra estava falando a respeito de uma herança da terra prometida, aquilo que o Senhor tinha prometido ao povo de Israel. Só que aqui, quando Jesus fala bem-aventurados os mansos, que eles herdarão a terra, está falando de Nova Jerusalém, uma nova Israel, que virará para sempre. Ninguém pode destruir. E os mansos herdarão essa terra, que o coração do manso está plenamente deleitado em Cristo. Versículo 6 vai dizer assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Uma coisa que nós não podemos fazer é confundir justiça com vingança. Jesus nos apresenta que a justiça, ela não é alcançada por obras, mas é algo concedido pelo próprio Deus. Vai muito além da gente ficar angustiado com aquilo que o outro faz, mas começar a mudar o jeito que a gente age. Como é a forma que a gente age com justiça no mundo? Será que a gente tem fome de fazer aquilo que Jesus faria? Será que a gente tem fome e sede de ser as mãos e os pés de Jesus? Será que a gente tem fome e sede de ajudar o necessitado, de fazer o bem para o próximo? Será que a justiça é revelada através da minha vida? Jesus diz que aqueles que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. A nossa fome, a nossa sede é uma fome e sede espiritual, e ela só pode ser saciada em uma era futura. Ali sim, a nossa fome, a nossa sede por justiça será saciada. Agora vamos falar da quinta bem-aventurança. Está no versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Uma pessoa misericordiosa é uma pessoa que é compassiva e perdoadora com o outro. Jesus pagou a nossa conta e nos fez filhos de Deus. Por que nós não vamos usar de misericórdia com o nosso próximo? E a palavra diz que os misericordiosos serão tratados com misericórdia. Agora vamos ler a sexta bem-aventurança no versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Essa bem-aventurança, ela nos traz uma revelação daquilo que Cristo também espera de nós. O nível de pureza do nosso coração vai ser o nível que nós veremos a Deus. Quanto mais puros, quanto mais limpos, mais nítido será aquilo que nós teremos da presença de Deus. Agora a sétima bem-aventurança no versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Esse é outro convite de Jesus a respeito do caráter dos seus discípulos, pacificadores. Porque estamos aqui para cumprir as mesmas obras de Cristo. Cristo é o príncipe da paz, nós somos pacificadores. Nós somos chamados filhos de Deus. As pessoas vão perceber, ao você entrar no ambiente, você não vem para causar confusão,
mas você vem para trazer a paz. Agora, a oitava bem-aventurança, versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Essa perseguição não é a respeito somente da perseguição que os primeiros apóstolos sofreram e que muitas nações enfrentam. Claro que isso está incluso, mas bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque Jesus sabia que seguir a justiça, seguir a Cristo, traria perseguição para a vida daquela pessoa. Porque seguir a justiça em um mundo de valores invertidos é extremamente esquisito. Nós temos duas escolhas. Ou nos posicionamos, escolhemos a perseguição por causa da justiça, ou a gente mente, dá um jeitinho, se esconde e a gente evita as perseguições. Mas a palavra vai dizer que dos perseguidos é o reino dos céus. Daqueles que não esconderam a verdade que carregaram por medo daquilo que os outros iriam falar. Em sequência a isso, nós vamos ver outras duas características que Jesus esperava a respeito dos seus discípulos, que é ser sal da terra e luz do mundo. E nós vamos ler aqui em Mateus 5:13. Vai dizer assim: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. O sal, ele tem muitas utilidades. Eu quero abordar somente uma característica do sal, que era utilizada no Antigo Testamento. Também era muito usado para purificação. E isso nos mostra que os discípulos de Jesus precisam ser o sal da terra, eles precisam trazer essa pureza. Porém, o versículo vai dizer que se o sal perde o sabor, ele não pode mais ser utilizado. O sal naquela época, quando ele ficava amargo, ele era jogado no solo para matar a vegetação. Ou, se fosse jogado no solo mesmo sem esse objetivo, ele podia matar a vegetação. Se o discípulo de Cristo ele não vem cumprir a real missão, ele acaba usando algo totalmente contrário àquilo que o Evangelho ensina. E ele acaba trazendo a morte de outras vidas. Por isso ele é lançado fora. E aí Jesus vai dizer do 14 ao 16 a respeito de ser luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas um lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem, glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Jesus está querendo dizer assim que como ele veio trazer luz para o mundo, seus discípulos levam luz em lugares de trevas. Essa luz deve iluminar todo o mundo. Ela não pode se esconder, ela tem que revelar, brilhar aquilo que está nela, que é Cristo. O que Jesus vai dizer daqui em diante não é que ele veio criar uma nova lei. Ele veio trazer a verdadeira interpretação da lei. Porque muitos fariseus e escribas distorceram a respeito da verdade, pregando sem conhecimento a respeito daquilo que o Senhor tinha estabelecido. E já em sequência a isso, ele vai falar de 6 pontos que estão na lei. Só que alguns rabinos davam interpretações erradas na época. Então Jesus vem falar primeiro a respeito do homicídio, que não é a respeito somente de você tirar a vida do outro, uma forma, mas ele fala que o rancor e a falta de perdão, por mais que você não tenha agido de forma física, você já cometeu esse pecado no seu coração. Ele vai falar também a respeito do adultério. Não era somente sobre o fato de um homem se envolver com uma mulher se envolver com um homem, mas também estava relacionado aos desejos do seu coração. As coisas não começavam no ato, começavam desde o desejo que essa pessoa permitiu entrar no seu coração e a contaminou. Ele diz, melhor que você arranque seu olho e ir para o reino do céu sem um olho, do que você queimar com o corpo inteiro no inferno. É melhor você arrancar a sua mão, se ela te faz pecar, do que você queimar no fogo do inferno com as suas 2 mãos. Jesus não está dizendo que a gente tem que arrancar o nosso olho, arrancar a nossa mão. Mas Jesus aqui usa uma hipérbole. É uma figura de linguagem que dá mais ênfase àquilo que ele está dizendo. Ele diz que para entrar no reino dos céus, nós precisamos renunciar e arrancar aquilo que não glorifica a Deus das nossas vidas. Depois ele vai falar a respeito do divórcio. A lei aponta que, a não ser que haja adultério, o divórcio não poderia acontecer. Só que alguns rabinos da época deixavam que por questões muito pequenas, os homens quisessem se separar das suas mulheres. Como, por exemplo, a mulher não cozinhasse bem,
ou se ela tivesse uma tendência para queimar comida. Acabou que as pessoas daquela época estavam esquecendo do real significado do matrimônio e estavam se entregando às suas vaidades. Jesus está aqui apresentando, não é isso que a lei fala. Essa é a verdade, não aquilo que vocês consideram, não aquilo que vocês criaram, mas aquilo que foi instituído por Deus. E Jesus aborda sobre o juramento, a gente não jurar por nada. Se nós damos a nossa palavra ao outro, nossa palavra basta. Ele finaliza falando a respeito da vingança e do amor ao próximo. Da vingança, ele fala a respeito daquilo que eles tinham escutado. Olho por olho, dente por dente. Então eram punições referentes ao tribunal. Em nenhum momento o Senhor desejou para nós que hajamos com vingança, mas que hajamos conforme a vontade de Deus. Jesus fala a respeito de amar os inimigos. A palavra diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. E alguns rabinos da época pregavam que nós deveríamos amar o nosso próximo. Quem não é o nosso próximo, a gente não tem obrigação de amar. O nosso próximo seria aquelas pessoas que estão ao nosso lado, os nossos amigos, a nossa família. Jesus está dizendo, não, o seu próximo são todos. Os seus inimigos, a sua família, os seus amigos, as pessoas que você ama e as pessoas que fazem mal a você. Porque se você amar somente quem te ama, qual bem você faz? E se nós somos filhos de Deus, nós mostramos as práticas que vêm de Deus. Depois que Jesus aborda esses 6 ensinamentos a respeito da lei, ele vai abordar 3 práticas espirituais. E o que eu considero mais interessante nessas 3 práticas espirituais que ele vai comentar no capítulo 6, as 3 vezes que ele vai falar sobre caridade, oração e jejum, ele vai dizer assim, quando você jejuar, quando você for orar, quando você for fazer caridade. Nos mostra que ele não veio trazer 3 obrigações, mas que essas 3 coisas são obras que ele já esperava que os seus discípulos fizessem. Então ele só vem mostrar a maneira correta de fazer. Primeiro ele vai falar a respeito do dar esmolas, da caridade. Ele vai falar que os hipócritas meio que jogavam suas esmolas, fazer barulho, e as pessoas perceberam o que elas estavam fazendo. Hipócrita, na época, eram os atores dos teatros romanos e gregos. Por fora, eles são perfeitos. Por dentro, eles são uma mentira. Jesus está falando, então vocês não devem se assemelhar a eles, vocês devem ser diferentes. Que você faça caridade, que você ajude o próximo, que você oferte com alegria para glorificar ao Pai. Depois ele vai falar a respeito da oração. E ele fala que nós deveríamos orar em secreto, porque em secreto o nosso Pai iria nos ver. E não como os hipócritas, ou seja, os atores espirituais que oravam nas esquinas ou em pé nas sinagogas, para que eles fossem vistos. Ele fala, então você vai entrar no seu quarto. E quarto, no grego, significava um lugar que no seu exterior ele não tinha nem janelas, nem portas. Então era de fato um lugar muito íntimo, aquele lugar que só você e Deus conhecem. Jesus fala, então quando vocês forem orar, vocês orem assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Jesus nos ensina a levar a nossa adoração a Deus. Ele continua, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Jesus nos apresenta, vocês não fazem parte de um reino terreno, mas vocês fazem parte de um reino espiritual. Então vocês precisam buscar esse reino. A vontade desse reino se manifeste na sua vida. E Jesus continua, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Jesus nos ensina a pedir por aquilo que nós precisamos, para o nosso presente. Ele continua, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós precisamos pedir perdão, nos arrepender diante de Deus, e nós encontramos misericórdia quando somos misericordiosos com outro. Por fim, ele fala, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ou seja, nós vencemos as tentações em uma vida de oração. Nós precisamos buscar o nosso Pai em secreto. Ele que nos faz vencer o maligno. E por fim, porque teu é o reino, a glória e o poder, precisamos sempre entender que tudo vem dele, é por ele, é para ele. Jesus já prossegue para a última disciplina espiritual que ele cita aqui no início desse capítulo, que é a respeito do jejum. Não devemos ser como os hipócritas novamente, não devemos ser atores espirituais, ficar mostrando o nosso semblante caído, triste porque estamos jejuando. Mas na verdade, nós devemos lavar o nosso rosto e agir naturalmente, porque a nossa recompensa com o jejum não vem dos homens, a nossa recompensa com o jejum vem de Deus. Já que Jesus apresenta a diferença entre os hipócritas e aquilo que realmente deveria ser feito,
Jesus começa a falar sobre o tesouro dos céus e sobre onde está o nosso coração. Ele fala que a gente não deve ficar procurando por tesouros terrenos. Nós devemos construir tesouros no céu. O tesouro terreno, ele acaba, mas a herança celestial, ela é eterna e durará para sempre. Jesus fala, porque onde estiver o seu coração, ali está o seu tesouro. Então eu te pergunto, onde está o seu tesouro? Eu espero que esteja verdadeiramente em Cristo. Em relação às riquezas, Jesus continua, porque é impossível servir a dois senhores. É impossível que você sirva a Deus e sirva a Mamon, sirva ao dinheiro. Ou seja, muitas vezes nós colocamos algo no nosso coração no lugar de Deus. E isso se torna uma idolatria. Porque quando buscamos a Deus, nos tornamos semelhantes a Ele e adoramos a quem nascemos para adorar. Quando nós tiramos Deus do nosso coração e colocamos outras coisas, objetos, bens materiais, a riqueza, o dinheiro, nós adoramos isso, idolatramos e nos tornamos como os nossos ídolos, avarentos, corrompidos. Então é impossível servir a dois senhores. Nosso coração esteja limpo e que Cristo esteja no trono. E Jesus deixa uma mensagem no final do capítulo 6, nos ensinando a respeito da ansiedade. Nós não deveríamos nos preocupar com aquilo que nós iríamos vestir, ou com aquilo que nós vamos comer, com aquilo que nós vamos beber, as preocupações da vida. Nós não precisamos olhar para o futuro e deixar que a ansiedade reine no nosso coração. Nós precisamos olhar para o futuro e saber que o nosso futuro é Cristo, Ele é a nossa esperança e Ele já tem o melhor para nós. E aí Ele vai dizer bem assim, olha para os pássaros no céu. Eles não colhem, não semeiam, não ajuntam em celeiros, porém não falta alimento para eles. Olha os lírios do campo, eles não fiam, nem tecem. E olha como o Pai Celestial os veste bem, quanto mais vós, homens de pequena fé. Se Deus cuida tão bem dos pássaros, dos lírios do campo, da natureza, de toda a sua criação, por que Ele não vai cuidar bem de você? O Pai Celestial já preparou todas as coisas para você. Não precisa se inquietar com o que ainda vai vir, porque Ele vai dizer que nós devemos ter apenas uma preocupação: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E Jesus vai finalizar o Sermão da Montanha no capítulo 7 de Mateus, ainda falando a respeito do reino dos céus. Vai falar sobre o ato de ficar julgando os outros, que a medida que nós usamos com o outro, é a medida que Deus vai usar conosco. Depois ainda a respeito da busca pelas verdadeiras coisas, Jesus vai falar isso em Mateus 7,7, que peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a Ele, porque esta lei e os profetas. E Jesus vai falar sobre a busca. Bata na porta, busque, vocês encontrarão. Aí Ele fala, olha, vocês sendo maus, vocês sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará coisas boas aos que lhe pedirem. E em Lucas a gente vai ver que esse coisas boas vai ser trocado pelo Espírito Santo. Então, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Jesus aqui não está falando que Ele vai conceder todos os nossos desejos, que nós devemos buscar aquilo que é o mais sublime, que nós já recebemos no nosso coração, que é o Espírito Santo. E já falando a respeito do seu reino, Jesus apresenta também sobre o caminho para o seu reino, que existe um caminho largo e um caminho estreito. O caminho largo, que leva à perdição, a porta estreita, que leva à vida eterna. Jesus, quando entra na nossa vida, Ele transforma tudo que é em nós. Nós começamos a endireitar os nossos caminhos, para glorificarmos a Ele em todas as áreas da nossa vida. Ele vai falar sobre os falsos profetas, aqueles que profetizam em nome do Senhor, aqueles que pregam a palavra, que fazem sinais, maravilhas, porém no fim dirão, Senhor, Senhor, nós fizemos isso no seu nome,
nós evangelizamos, nós fizemos caridade. E aí Jesus vai falar, eu nunca vos conheci, porque eles eram hipócritas. Eles faziam vários prodígios, porque o poder de Jesus não se limita à vida de alguém. Quando Jesus quer fazer algo, ele faz. Mas Jesus não os conhecia, não conhecia de intimidade, de oração, de leitura de palavra, de vida de caridade, de vida correta. Eles queriam viver uma vida no caminho largo e desfrutar do fruto do caminho estreito. E Jesus vai dizer que esses não entrarão no reino dos céus. E só existe um fundamento verdadeiro e o outro é um fundamento falso, que é o que Jesus vai concluir nesse Sermão da Montanha. E ele vai trazer essa explicação, apresentando dois homens, um sábio e um imprudente. Um que teme ao Senhor, essa é a representação, e o outro que não segue o caminho de Jesus. Ele vai falar que um constrói a sua casa sobre a rocha, nós sabemos que a rocha é Cristo, e o outro constrói a sua casa sobre a areia. E aí, vendo a chuva, a tempestade, o vento, a casa que foi construída sobre a areia, ela cai. E a casa sobre a rocha, ela permanece. A chuva, o vento, a tempestade é o juízo de Deus. E nós saberemos, no juízo final, quem construiu a sua casa sobre a rocha, quem construiu a sua casa sobre a areia, quem alicerçou a sua vida no fundamento verdadeiro que é Cristo, ou quem viveu fundamentos mentirosos, que no primeiro vento desaba. Então, que o nosso coração esteja firme na rocha inabalável que é Cristo. Vamos ler aqui o fim do Sermão da Montanha, Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29, que diz assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Em todas as vezes que Jesus fala, como vocês ouviram, olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo, Jesus não estava abolindo a lei, mas estava trazendo a revelação verdadeira. Então ele falava como quem tinha autoridade, porque ele tem autoridade, porque Jesus não veio somente como homem, mas Jesus é Deus e um Deus que vive. Particularmente, eu gosto muito do Sermão da Montanha e foi muito precioso fazer esse estudo junto com você. E se nós podemos andar juntos nesse propósito de conhecer a Deus, para fazê-lo conhecido e ler o Novo Testamento, durante esse segundo semestre de 2025, tem até um cronograma aqui na descrição de leitura do Novo Testamento 6 meses, que você possa curtir esse vídeo, compartilhar com pessoas, que você possa estudar a Bíblia com outros, convidar seus amigos, seus familiares, que você possa crescer no conhecimento de Deus, da Palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, que você possa se inscrever, ativar as notificações. E aí nós nos vemos aí nos próximos estudos da Palavra de Deus. Me acompanhe também nas minhas outras redes sociais para você aprender mais a respeito de estudo bíblico, da leitura da Palavra, que eu possa te ajudar nessa jornada. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Que Deus te abençoe. Beijos e até mais.